Aqui a gente tem os servidores VPS. O que significa servidores VPS? Servidores VPS significa Virtual Private Server, ou seja, um servidor privado. Nós não estamos falando mais de compartilhado, tá vendo? Um servidor privado, porém virtual. O que significa isso? Como assim um servidor privado, porém virtual? Não é uma máquina só para mim? Não, não é. É uma zona da máquina, ou seja, imagina que eles peguem uma máquina e reservem recursos dessa máquina para você, mas porém recursos de máquina. Por exemplo, você pode usar X de memória, você pode usar X de processamento, e isso é privado para você, você não vai compartilhar para ninguém, a gente vai garantir esses recursos para você. Não é a máquina toda, imagina que eles têm uma super máquina lá, eles dividem essa super máquina em várias máquinas privadas, e cada uma dessas máquinas privadas é como se fosse um servidor só para você, mas na verdade ele é um servidor virtual, ou seja, foi criada uma submáquina, né, lógica ou virtual dentro daquela máquina, e você pode usar todos os recursos dela. Aí sim é como se você tivesse um computador só seu. Aí você pode fazer a revenda lá dentro se você quiser, você pode atribuir o seu próprio IP, né? Você tem aí é como se fosse uma máquina mesmo. A única diferença é que ela é virtual, então ela tem certos limites também, né? Eu não posso chegar lá e colocar um pente de memória nessa máquina, não posso colocar um HD a mais nessa máquina, não. Eu posso migrar para planos de máquinas virtuais mais avançados. Então aqui, ó, você vai ver que os parâmetros aqui, ó, são diferentes. Já estamos falando de 1 core, CPU, quantos GB de RAM. Por que esse VPS é mais interessante que a revenda? Porque às vezes você tem um sistema ou um aplicativo que exige muita memória RAM, que exige um poder de processamento alto, então a revenda já não é adequada, né? Uma conta compartilhada já não é adequada, porque você não pode ficar dividindo esses recursos de máquina com outras pessoas. Aqui, ó, eles inclusive deixam você colocar 2 endereços de IP. Já te dão 2 endereços de IP. Esses IPs aqui são dedicados para você. Ninguém mais vai ter esses IPs aqui. Isso também faz a diferença em certos tipos de hospedagem onde você quer ter o seu IP. Uma coisa interessante que acontece, por exemplo, é que nas revendas, ou seja, nos planos de revendas e hospedagem compartilhada, você não pode disparar mais de 300 e-mails por hora, por exemplo. Ele não vai deixar fazer isso, porque senão você pode queimar o filme daquele IP, né? Principalmente se você estiver enviando spam ou trabalhar com um grande volume de e-mails que pode prejudicar o IP. Já na VPS, aí você pode fazer o que você quiser, porque se você queimar o filme do seu IP, é o seu IP que vai ficar em listas negras, né? Digamos assim, você vai estar o Google, o Yahoo vai estar bloqueando o seu IP e você não vai conseguir mais enviar e-mails do seu IP para esses servidores, a não ser que você faça uma retratação, né? Todo um procedimento. E você pode escolher também se você quer o cPanel ou não, né? Até então você era obrigado a levar o cPanel. Aqui você pode escolher, fala, não quero cPanel, cPanel é pago, ó, tá vendo? Aí o que acontece se você não quiser o cPanel? Ele vem sem essa ferramenta e painel de controle. Aí você tem que fazer tudo digitando no teclado, aquelas linhas de comando, ou instalar suas próprias ferramentas, enfim, você tem que gerenciar esse servidor através do terminal, né? Que é um programinha tipo esse aqui, ó. Você abre no computador e aí você tem que digitar comandos para ir gerenciando esse servidor remotamente, criar uma conta, deletar uma conta, criar um banco de dados, enfim. Então, no VPS você tem a opção de criar com o painel de controle ou sem o painel de controle esse servidor, ok? Então esse é o terceiro nível, um nível mais técnico, mais avançado. E por último, a gente tem o servidor dedicado. Aí sim é uma máquina especificamente só sua lá dentro da HostGator, né, dentro do data center. Aí você tem todas as especificações dessa máquina, né, qual é o processador, qual é o HD dessa máquina, quantos gigas, né,
até o uplink, né? Essa máquina ela é conectada à internet, então ela tem uma velocidade de banda dessa conexão que ela tem com a internet. 2 IPs dedicados, cPanel grátis. Ou seja, pode vir com cPanel grátis aqui, até porque aqui ó, você está pagando R$321 por mês no plano básico, tá? E aí eles têm várias máquinas para te oferecer lá. Fazer o upgrade aqui desse negócio entre essas máquinas aqui é como se você tivesse mesmo incluindo mais memória ou mais HD ou mais recursos dentro daquela máquina física lá. Quando você é um cliente desse nível aqui, em alguns casos você tem que ir até lá mesmo, dentro do data center, ou acionar um técnico deles lá para fazer coisas na máquina física mesmo. Esse aqui é o último nível de hospedagem. Então pode ser uma máquina Linux ou uma máquina Windows, parece que ela já vem configurada aqui na HostGator. Eu nunca tinha entrado nessa tela aqui, porque isso aqui é mais corporativo, né? Na minha experiência técnica em empresas, eu já visitei vários data centers, já contratamos vários servidores dedicados desse nível aqui, mas aqui no da HostGator eu nunca tinha entrado. Esse é o nível dedicado. Então essa primeira passada aqui é só para você entender as diferenças entre os vários tipos de hospedagem.